O ano era 1869 e foi no dia 26 de outubro que brilhou uma estrela que nasceu pequena e com muito pouco brilho, mas que cresceria e se tornaria uma das estrelas mais brilhantes que o Brasil já conheceu. Nasceu na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, Washington Luiz Pereira de Souza, o presidente Washington Luiz. Washington Luiz nasceu em uma família pobre. Seu pai era um pequeno produtor rural que se chamava Joaquim Luiz Pereira de Souza. Devido à sua humildade financeira, o senhor Joaquim, pai de Washington Luiz, não tinha condições de pagar os estudos de todos os filhos. Mas, ao observar os esforços e as qualidades de Washington Luiz, ele passou a acreditar em um futuro melhor. E assim, ele sacrificou os estudos dos outros filhos e depositou toda a confiança em Washington Luiz, que logo iniciou os seus estudos. Desde pequeno, Washington Luiz sempre foi muito dedicado e esforçado nos estudos, e com a ajuda do colégio, ele se desenvolvia e assim aumentava cada vez mais a sua confiança, o que possibilitava sonhar ainda mais alto. Após uma interminável caminhada para concluir o ensino médio, Washington Luiz enfim recebe o seu diploma e, com tudo em mãos, ele já tem um objetivo à vista. O seu sonho era se formar em direito e chega o momento do seu maior sonho se torna realidade. Washington Luiz começa seus estudos como aluno de Direito na Faculdade de São Paulo, se graduando em 1891. O primeiro objetivo estava alcançado e, com o diploma nas mãos, surge o seu primeiro emprego. Washington Luiz é nomeado ao cargo de promotor público na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. E com isso, ele se muda novamente para o Rio de Janeiro, seu estado de origem. Com o trabalho de promotor público, Washington Luiz desenvolve novas experiências e, com isso, ele demonstra o seu primeiro ato de coragem. Ele volta para São Paulo novamente e abre o seu primeiro escritório de advocacia na cidade de Batatais, no interior de São Paulo. Com a abertura do escritório, se abriu um leque de oportunidades. Inteligente e visionário, Washington Luiz analisava cada detalhe e, com isso, ele dava mais um passo à frente. Washington Luiz entrava no mundo político. O ano era 1897 e Washington Luiz se candidata e é eleito ao cargo de vereador na cidade de Batatais. Após se tornar vereador, Washington Luiz se destacava cada vez mais e, com isso, despertava ainda mais os interessados em seus trabalhos. O ano era 1898 e Washington Luiz era nomeado ao cargo de intendente do governo, cargo que o dava acesso aos mais delicados problemas e necessidades da região. Com as novas experiências, Washington Luiz se via obrigado a se filiar a um partido político, e o partido PRF foi o primeiro que abriu as portas para Washington Luiz. O ano era 1904 e Washington Luiz se muda de partido. Ele se filia ao PRP, Partido Republicano Paulista. Nesse mesmo ano, ele se candidata e é eleito o deputado estadual pelo estado de São Paulo.
aumentando ainda mais a sua visibilidade quando apoiou a defesa do municipalismo, que era uma espécie de autonomia dos municípios frente aos governos federais e estaduais na época. Washington Luiz já era considerado um dos homens mais importantes do país na época, e isso o dava também acesso aos cargos mais importantes do país. Estamos no ano de 1906 e Washington Luiz era nomeado ao cargo de secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado. Durante o período em que esteve no cargo, Washington Luiz implantou a lei que proibia pessoas que não eram formadas em direito de exercer o cargo de delegado de polícia e também desenvolveu importantes projetos de melhorias nas estradas paulistas. Ele permaneceu no cargo até o ano de 1912, quando se candidatou novamente ao cargo de deputado estadual pelo estado de São Paulo. Washington Luiz consegue ser eleito e rapidamente começa os seus trabalhos, se destacando em projetos penitenciários. Na época, ele desenvolveu projetos que permitiam a redução das penas para presos com bons comportamentos e também a utilização da mão de obra de presos em obras públicas. Washington Luiz ganhava cada vez mais espaço no mundo político, e com tantos projetos e boas intenções, não havia outro lugar para ele senão na liderança. O tempo voava e chega a época das eleições novamente, e Washington Luiz se candidata ao cargo de vereador da cidade de São Paulo. E ele é eleito em 1914. As intenções de Washington Luiz era mesmo ser vereador. Contudo, a maior surpresa ainda estava a caminho. Após uma decisão na Câmara dos Vereadores da cidade local, Washington Luiz é eleito de forma unânime para assumir a prefeitura da cidade, aumentando ainda mais a sua responsabilidade e visibilidade no mundo político. Seu mandato como prefeito durou até o ano de 1917, ano em que houve novas eleições e, por reconhecimento ao seu belo trabalho, ele é escolhido através do voto direto a assumir novamente a prefeitura da maior cidade do país. Inicia o segundo mandato de prefeito de Washington Luiz, e diferente do primeiro, veio as turbulências. O mundo passava por uma guerra mundial, a gripe espanhola chega no Brasil, as revoltas dos operários paravam as obras e a geada acabava com as lavouras. O mundo caía sobre a cabeça de Washington Luiz. Foram momentos difíceis, mas Washington Luiz se desdobrava e não desanimava. Através da sua inteligência e conhecimento, ele conseguia controlar a situação e ainda dava continuidade aos projetos, pois o crescimento e desenvolvimento era o seu maior objetivo. Os maiores projetos de Washington Luiz para desenvolvimentos tinham como objetivo as construções, ampliações e melhorias de estradas. Ele dizia que governar é abrir estradas. Washington Luiz supera todas as crises e entrega a prefeitura no ano de 1919, quando se candidatou ao maior cargo público do estado. Estamos no ano de 1920 e Washington Luiz vence a eleição e agora ele é o governador do estado de São Paulo.
Assumindo o cargo de governador do estado, Washington Luiz não perdia tempo e mantinha firme a ideia de crescimento, ampliação, criação e melhoramento de estradas. O homem realmente era obcecado por estradas, tanto que recebeu o apelido de estradeiro, e assim é conhecido até os dias atuais. Sua frase "governar é abrir estradas" ganhava notoriedade, e foi com esse pensamento que ele chegou ao maior cargo do estado de São Paulo. A ideia de abrir estradas tinha como objetivo povoar o interior de São Paulo e interligar, além das cidades, também os estados vizinhos. Seus projetos alavancava a geração de emprego, atendia moradores de outros estados residentes em São Paulo e instigava o crescimento do estado, tanto em população quanto em poder monetário. Uma das coisas que mais atrapalhava o governo na época era a oposição. Eles sempre contrariavam as ideias, insultavam, criavam falácias, trocavam palavras, usavam a mídia e tudo mais que podiam fazer. Mas apesar dos desgastes, Washington Luiz continuava firme e focado. Ele conseguia avançar projetos, enviava tropas militares para defender o estado, criava faculdades de medicina e farmácias em todo o estado, aprovava projetos financeiros e ainda estabelecia as fronteiras entre os estados. Seu trabalho era tão bem feito que despertava a atenção até mesmo internacionalmente. Para ficar registrado, ele foi reconhecido e agraciado com o título de Gran Cruz, e essa honraria veio através da Ordem Militar de Cristo de lá de Portugal. O título de Gran Cruz é o grau mais elevado de uma ordem de cavalaria militar. É muita honraria. O Washington Luiz deixa o cargo de governador do estado em 1925, ano em que ele se candidatou ao cargo de senador da República. Termina o período eleitoral e nenhuma novidade até então. Washington Luiz vence a eleição para assumir o cargo de senador da República. O ano é 1925 e Washington Luiz assume o novo cargo. Contudo, houve o falecimento do também senador Alfredo Ellis, e Washington Luiz assume automaticamente o seu lugar, sendo o senador mais importante do estado de São Paulo. O falecimento de Alfredo Ellis permitia que Washington Luiz se tornasse o indicado a concorrer ao cargo de presidente da República naquele ano. Não sei se você sabe, mas naquela época existia um acordo entre os governos de Minas Gerais e São Paulo, e o acordo tinha o nome de Política do Café com Leite. Nesse acordo, os governos dos dois estados intercalavam os indicados ao cargo de presidente do país. Uma vez o indicado era do estado de Minas Gerais e outra vez do estado de São Paulo. Nesse acordo, não permitia concorrentes. O candidato que fosse escolhido assumiria o cargo direto. E como estava no acordo, o estado de São Paulo deveria indicar um escolhido ao cargo de presidente da República. E o Washington Luiz foi o escolhido da vez. E foi dessa forma que Washington Luiz assumiu o cargo mais importante do país. Washington Luiz se torna presidente do Brasil no ano de 1927.
1926. O menino, que não tinha condições financeiras, honra os sacrifícios dos pais e da família e agora governa um país inteiro. Estamos no ano de 1926 e o dia é 15 de novembro e algo muito importante estava acontecendo. Washington Luiz iniciava seus trabalhos como presidente da República. Washington Luiz não tinha tempo a perder e, sem muitas enrolações, ele retoma seus projetos de construções de rodovias. Washington Luiz entrega em pouco tempo uma das principais rodovias do país. Saía do papel a primeira rodovia que ligava o estado de São Paulo ao estado do Rio de Janeiro. Um trajeto que demorava 36 dias passou a ser percorrido em apenas 14 horas viajando de automóvel. Ao que indica, não havia nenhuma condições de percorrer o trajeto a não ser a cavalo ou a pé naquela época. Em curto período, Washington Luiz também inaugurou a rodovia Rio-Petrópolis, a chamada BR-040. Essa se classificou como a primeira rodovia a receber o asfalto no Brasil. Washington Luiz trabalhava duro, mas quem não descansava mesmo eram seus opositores. Eles cobravam e criticavam duramente o governo por não conceder a prometida anistia aos presos por atos políticos. Washington Luiz não aceitava desaforos e, como tinha o poder nas mãos, ele tentou convencer os seus opositores, extinguindo alguns presídios políticos. Mas a oposição queria mais. E, para dificultar ainda mais, a imprensa bombardeava Washington Luiz através dos jornais e outros meios de comunicação. Sabendo de todas as estratégias da oposição, Washington Luiz rapidamente toma uma atitude, mas não de agradar a oposição. Ele decide endurecer ainda mais as leis contra a imprensa, causando mais revolta e desespero na oposição. Ele criou a Lei Celerada, a lei que proibia quaisquer manifestações, reuniões ou divulgações de matérias a fim de prejudicar o seu governo. Como presidente, Washington Luiz ainda enfrentou a crise do café, a queda da Bolsa de Nova York e outras mais crises. E, com a ajuda do seu ministro da Fazenda, o inteligentíssimo Getúlio Vargas, eles conseguiram equilibrar o orçamento nacional, dando um bom fôlego aos cofres públicos. Ainda como presidente, Washington Luiz criou feitos tão importantes que são úteis até os dias atuais. Ele criou a Polícia Federal do Brasil, o Código de Menores, a aviação do Exército Brasileiro e outros mais. Washington Luiz ainda salvou livros e documentos históricos desde o período da colonização do Brasil até a sua época. Ao que indica, os documentos estavam abandonados e consumidos por roedores e traças. Se não fosse ele, talvez muitas histórias seriam perdidas para todo o sempre. As coisas estavam quase tudo sob controle. O governo estava indo muito bem e elogiado, mas houve uma falha. Falha essa que fez desmoronar todo um trabalho, custando muito caro, tanto para Washington Luiz quanto para o Brasil, que por esse motivo muitas vidas se perderam e o país passou
por muitas dificuldades. Tudo isso ocorreu porque, segundo o contrato da política Café com Leite, o próximo presidente do Brasil deveria, por contrato, ser o indicado pelo governo de Minas Gerais. Mas Washington Luiz ignora o contrato e indica Júlio Prestes, que era do estado de São Paulo, para concorrer ao cargo de presidente do país. E foi aí que começou a grande e demorada confusão. O governo de Minas Gerais teria ficado muito furioso com a quebra do acordo Café com Leite. E pensando no contra-ataque, ele decide indicar não um homem de Minas Gerais, mas um gaúcho daqueles que não arregava por nada nessa vida. Ele estava indicando nada mais, nada menos do que Getúlio Vargas. E para dificultar ainda mais, o indicado a vice era o João Pessoa, que era do estado da Paraíba. Um outro homem que não arregava por nada nessa vida. A indicação do governo de Minas Gerais não intimidou em nada Washington Luiz, que insiste em lançar Júlio Prestes como candidato a presidente. Foi aí que a água sujou. Uma eleição em que o candidato seria único passou a ser disputada por votação pública e o povo foi às urnas. Mas, para a surpresa do governador de Minas Gerais e seus aliados, o povo escolhe Júlio Prestes, o indicado de Washington Luiz. A coisa desandou ainda mais. Os perdedores não aceitaram os resultados, insinuando fraudes, e começa uma forte movimentação militar contra Washington Luiz e Júlio Prestes. O movimento uniu o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, e nesse intervalo houve o assassinato do governador da Paraíba, João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas. Com a morte de João Pessoa, a oposição intensificou tanto o conflito que não teve mais como conter o avanço. E Washington Luiz, que fazia um belo trabalho, acabou sendo deposto do cargo antes mesmo do fim do seu mandato. Washington Luiz acabou preso e pouco tempo depois ele foi exilado para os Estados Unidos. Em simples palavras, Washington Luiz foi expulso do Brasil. E Júlio Prestes, por sua vez, foi impedido de assumir o cargo e também foi exilado do Brasil. Quem assumiu a presidência da República foi o gaúcho Getúlio Vargas, o indicado pelo governo de Minas Gerais. Foi aí que surgiu o famoso nome golpe de Estado. Após um certo período nos Estados Unidos, Washington Luiz ainda percorre uma boa parte da Europa e volta para o Brasil somente em 1947, 17 anos após sair do país. Após o seu retorno, Washington Luiz nunca mais quis se envolver com política. Ele passou a dedicar seus trabalhos somente à história, já que ele era um renomado historiador. E isso durou até o fim de sua vida. Washington Luiz faleceu no dia 4 de agosto de 1957, com 87 anos de idade. Apesar das atitudes errantes, pode-se dizer que a passagem de Washington Luiz pela política foi muito bem administrada e é motivo de muito orgulho para o Brasil, pois ele colaborou no desenvolvimento do país
conduziu com muita responsabilidade os eventos adversos da época e construiu muitas rodovias que interligaram as capitais aos lugares mais remotos do país. Washington Luiz é homenageado em quase todas as cidades do país, seja ruas, avenidas, escolas, praças. De alguma forma, o nome Washington Luiz está eternizado em algum lugar nas cidades brasileiras. O nome Washington Luiz é e sempre será lembrado e pronunciado por alguma pessoa todos os dias nesse grande e maravilhoso país. E isso se dá pois o seu nome é dado a uma das mais importantes rodovias do estado de São Paulo, a rodovia Washington Luiz. E esse foi o resumo da brilhante história de Washington Luiz. O menino que sequer tinha condições de bancar os seus estudos, cresceu e se tornou o chefe de uma nação. O seu nome é Washington Luiz, o presidente do Brasil.